tamo aqui pra mais um vídeo, galera. Galera, não tinha como, tamo aqui pra mais um vídeo e dessa vez estreando, ou talvez não, o quadro Zerando Animes. Que merda, hein? Onde nada profissionalmente vou estar analisando o filme de romance 2D mais absolute cinema possível, mas aí logicamente tu fala. Ai, Jorge, todo mundo sabe que Your Name é o melhor anime de romance. Caso contrário, atire a primeira pedra. Bom, então nesse caso segura 3 Doton aí, porque primeiramente o filme já carrega todo o elenco de Your Name consigo, fora essa animação de colocar a do Muzan fazendo experimentos com sangue pra mamar no chuveiro. E como se não bastasse, em nenhum momento o filme vai tentar forçar o casalzinho da Disney. Bom, mas antes de começar aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu tô um tempinho sem upar nessa desgraça. Então talvez o vídeo não tenha a mesma narração hipnoticamente tryhard que a de antes. Uma forma gramaticamente fresca de falar que talvez o vídeo será um completo estrume comparado a 99% do conteúdo desse canal aí. Que realisticamente também é tudo uma bosta. Então não, meu Enzo, que se acha um pedante da Shen, não será impressão sua que a velocidade da narração terá caído 0,78%. Se bem que todo mundo já deve ter migrado pro bucha do Seijino nessa porra. Então foda-se. Aí o filme começa, né? Mostrando primeiramente o flashback dessa garota, aí no hospital servindo de plantão pra mãe, enquanto no exterior caiu uma chuva muito louca de colocar a animação de Kimetsu pra mamar. Só que aí, de longe, a menina vê um raio de sol a uma porrada de quilômetros. E aí ela sai atrás do raio, enquanto o dublador do Prota fica aí se gozando tudo enquanto narra no fundo. O que ela viu era como um holofote e ela sai correndo o mais rápido possível pra fora do hospital, rezando com todo o seu coração. Ela cruzou o portão do santuário. Eu fico me perguntando se o que eu vi naquele dia foi realidade ou foi só um sonho, mas não foi um sonho. Naquele dia de verão, lá naquele céu azul, nós mudamos o formato do mundo. O tempo com você. Aí finalmente o filme começa de verdade, né? Então, cortando pro presente, mostra esse barco 3D indo pra Tóquio, destino do Odaka. Só um otaku médio que resolveu sair da casa dos pais porque eles obrigaram-o a ler um livro medieval ao invés de ficar scrollando a tela igual um NPC de Marvel Zombies. E segundos depois, vendo a chuva cair, fica correndo e brincando parecendo uma criança dos anos 70. Até porque se fosse igual os Mirim de hoje em dia, podia rolar o maior rolê possível que ainda assim é só querer saber de fazer capa no Free Fire. Só que aí, quando ele menos esperava, parece que os animadores resolveram tacar o Kisame do multiverso pra soltar um suiton em cima do barco. E isso quase leva o menor de arrasta. Isso claro, se não fosse um tiozão gente boa aparecer para salvá-lo e coincidentemente trazendo a luz do sol consigo. E como forma de agradecimento, Odaka acaba deixando o tiozão se aproveitar financeiramente dele, pagando pra ele um banquete e até uma cervejinha que custou só uns 980 fucking ienes. E por causa disso agora, o piralho vai ficar meia hora de filme dizendo: Tóquio é assustador. Aí posso chegar no destino, né? O tiozão fica cutucando o Nedola, querendo saber o que ele tá fazendo em Tóquio a sós. E obviamente o cara de pau acaba inventando uma história pra boi dormir, que só pela cara do tiozão dá pra ver que ele não caiu nesse papinho. E olha que ele é jogador de tigrinho. E por isso ele já dá pro menor número de telefone pra caso precisar de ajuda. Mas o menor já faz essa cara de: nem mamando que eu vou ligar pra um cara chamado Suga. Ele vai fazer o quê? Vai sugar daqui na minha... E ao invés disso, ele resolve procurar na web uma vaga de emprego. Porém, adivinha só onde ele resolve procurar a vaga de emprego? No LinkedIn, no ChatGPT, no vagas.com? Não, ele procura no Twitter. Mesmo que talvez isso signifique ficar com o olhar de 1000 rolas nas próximas 48 horas, pós ver os comentários. E o otaku, então, acaba hospedando num hotel barato pra tomar banho e mais tarde maratonar comentário de pessoas no Twitter mandando ele procurar vaga no bordel ou até mesmo virar fanboy de TikTok. E olha que isso é porque ele ativou o modo restrição. Porque, porra, já teve ideia. E obviamente ele segue com a primeira opção, procurando vagas de garçom em casa de raparigas de Via Fogoió, sem sucesso, obviamente, por ser menor. Tudo só pra acabar no quarto dizendo: Tóquio é assustador. Enquanto chega à conclusão de que talvez esteja na hora de virar mendigo pra poupar dinheiro. Mas adivinha só, é legalmente proibido mendigar em Tóquio, a menos claro que você acabe parando em frente à casa de raparigas de saia, que fica num beco, onde ele acaba conhecendo esse gatinho 2D, que mais tarde será dado o nome de Chuva. Mas claro que mesmo assim ele ainda fala: Tóquio é assustador. Só que momentos depois, o nerdão acorda sendo encarado por 3 adultos, onde o cuzão entre eles, que certamente é dono do bar, fica encrecando com o menor e ainda dá uma rasteira nele, fazendo-o derrubar um monte de lata da maneira mais free possível. Ele é um bully, ele tem que fazer coisas de bully. Porém, desse jeito, o cara só vai afastar os clientes pra empresa dele. Tipo, já não basta o cara que vai entrar no bordel tendo que se preocupar em não pegar AIDS, agora vai ter que também se preocupar em não pegar, sei lá, cólera. Aí no meio da sujeira, o menor acha uma sacola, que mais tarde ele descobriria que tinha só uma Glock calibre 32 italiana avaliada em $40 mil. Tá, eu tirei a informação do cu, mas eu precisava disso. E obviamente ele fica mais em apuros que o Gris tentando esconder a erva. Mas aí ele fala: deve ser de brinquedo. E depois dessa, o menor dá uma pesquisada no Maps pela casa do tiozão pra ver que, segundo o Maps, ela fica a uns 20 minutos de distância. De qualquer jeito, o otaku tira um cochilo. Isso até ele ser acordado por uma CLT magrela que alimenta ele no modo free enquanto fala. Eu podia estar fazendo dancinha no TikTok, podia estar vendendo pack de pé no Discord, mas não tô aqui alimentando um otaku fedido vagabundo só pra ser fiel ao mangá. E ainda vem militante misógino falando que gostosona garçonete vive no Easy Core. E claro que por causa disso, o bordão dele ia mudar pra Tóquio é incrível. Aí então ele resolve ir até a casa do tiozão, onde no caminho rola uma cena fora do contexto, nada a ver, pega
pega no meu, onde basicamente uma mini figurante estava se despedindo de outro figurante antes de sair do ônibus. Só que bem no momento em que a Mirin sai, no mesmo frame entra outra Mirin figurante pra ficar de pegação com outro figurante, né? E o Odaka, óbvio, fica puto por tá vendo um Mirin fedendo a leite em menos de 150 frames do filme, craqueando mais periquito que ele a obra toda. Aí finalmente o Otaku chega na casa do tiozão, né? Porém percebendo que a campanha quebrou. Adivinha só o que ele faz sendo um personagem de romance 2D? Sim, ele entra de boas correndo o risco de ter seu CPF legalmente cancelado por uma espingarda. Mas óbvio que quem tava em casa era só uma falsa peituda que por algum motivo o Otaku fica chamando de seu Keisuke. Até porque nunca se sabe quando é que alguém resolve virar uma gostosona dorminhoca que mora num porão enferrujado. Mas calma que melhora. Já que logo a falsa peituda acorda toda empolgada como se a presença de um Otaku desconhecido com alta probabilidade de ser um serial killer frio calculista que se identifica como Lobo Jack Stripador fosse a coisa mais normal do mundo. E de quebra ela ainda fala: eu podia legalmente te matar, te denunciar e até te intitular de incel pervertido que toca pra hentai. Mas não, tô aqui fazendo quiropraxia só pra dar insegurança ao NoFap Spirit da pessoa que tá assistindo e aumentar a retenção do filme. E ainda vem Red Pill no podcast falando que gostosona empolgada vive no Easy. E claro que noutra hora ela faz a pergunta mais normal dos animes, que obviamente, logicamente, irrefutavelmente, indiscutivelmente é: garoto, deixa eu te perguntar. O quê? Eu sei que olhou pros meus peitos. Não, eu não olhei nada. só anime sendo anime. Enfim, aí o tiozão, né, chega na casa barra escritório todo broxa, como se tivesse perdido todo o dinheiro no tigrinho na noite passada. Mais uma vítima do complexo industrial pique e levei Aí vantagem. então ele conta pro Otaku que na verdade aquilo é um escritório onde ele e a falsa peituda ganham dinheiro fazendo revista pro nicho de teorias de conspiração como Falha na Matrix, parte 5. E aí ele oferece a proposta ao Otaku de trabalhar na empresa deles, mas antes tendo que passar pela fase de teste pra ganhar experiência. Mas é óbvio que sendo um prota de anime de romance, a procura de emprego na sua primeira e única oportunidade, ele ia falar: não, gente, pera, eu não posso qualquer isso. Sim, já que mais tarde ele e a falsa peitona vão a uma entrevista com uma veia e soltam um PDF tirado do sovaco explicando a causa do constante clima chuvoso em Tóquio. Porque não sei se vocês notaram, mas desde o início só tá chovendo nessa porra. Onde resumidamente ela fala que quem pode parar com a chuva é uma tal de garota do sol ou da chuva, sei lá. E de quebra ela avisa que quanto mais a garota do sol usar o seu poder, mais próxima de ter seu espírito levado ela estará. Só uma história pros boi dormir que terá mais importância mais pra frente. E o tiozão, vendo o desempenho que o Otaku teve na entrevista, resolve contratá-lo. O que significa que agora Odaka tem um emprego com acomodações e refeições. E de vez em quando podendo achar roupas íntimas do sexo oposto que com certeza ele não vai usar pra satisfazer o fetiche que seu DNA carrega desde os primórdios da espécie. Então, sabendo disso, toca uma MV com Odaka trabalhando de faxina, cozinheiro, secretário, social media e até de motoboy cadelinha da falsa peituda na saga da procura da garota do sol. Mas apesar do burnout, finalmente ele tava se sentindo vivo. Porém, como não apenas de trabalho viverá um prota de anime de romance, certo dia após reencontrar e alimentar o gato chuva, Odaka vê de longe a CLT magrela sendo levada pelo cafetão do bordel junto com outro figurante. E acionando o gatilho da reciprocidade sincronizado com a síndrome do herói, o Otaku já chega com poucas ideias roubando a CLT magrela, dando início a uma puta perseguição de animação 2D, onde... Ué, por que o cara tá indo do lado contrário? Ah, sei lá, pergunta pro Paulo. Que Paulo? Meu pau na sua nuca. Aí então o cafetão acaba dominando o Lerdão e humilhando ele de todas as formas possíveis, tipo... Mas é o taco o quê? Mas eu taco vacilão. Vacilão, mas o quê? Virgem. E a coisa só piora quando o cafetão reconhece o Otaku. E com isso ele começa a bofetar o prota umas 20 vezes. Mas claro que sendo um vilão genérico ele ia parar pra soltar. Qual é o seu último desejo, coisinha? Ai, Lizzy, come meu cu. Agora eu só queria entender o porquê o maluco tá andando de boas com uma Glock de brinquedo no bolso. E tá que a arma não é de brinquedo, mas canonicamente ele acha que ela é de brinquedo. Então nada a ver ele tá carregando uma arma de brinquedo tendo 16. Ou vai me dizer o quê? Que ele virou garoto propaganda da Playmobil? Enfim, voltando pro filme, o cafetão fica ali se cagando todo traumatizado, como se fosse uma criança de 12 anos vendo gore. E aí a CLT magrela então aproveita pra pegar um nerdola pra eles darem um fora. E eu nessa hora achando que ela vai finalmente liberar a... já que é dos bandidos que elas adoram, mas isso tudo era só pra ela levá-la pra um prédio abandonado, só pra ficar fazendo bullying com o Otaku, chamando ele de estrangeiro e esquisito, porque isso aqui é ofensa pros caras. Aí então ela fala: Ah, você é estrangeira. Aí ele começa a se sentir um lixo. Ah, você mora em outra vila. Aí ele entra em depressão. E isso, por sua vez, faz o Otaku jogar a arma fora, o que consequentemente ativa a bipolaridade da CLT, que do nada volta toda boazinha contando que ela foi despedida do McDonald's e por isso ela tava querendo entrar pro job. Aí então eles vão no topo, onde a guria faz uma oração nada a ver, e coincidentemente o sol abre no mesmo frame. Mas com certeza ela só tava praticando seus costumes religiosos, e o fato do sol abrir no mesmo instante não significa que ela seja a garota do sol, que mais tarde servirá de cura pro clima desse universo, em troca de sua alma pura, né? Foi ela quem abriu o sol. E a garota do sol então revela ter 18, o que é 2 anos mais velha que o Odaka. Aí na outra cena mostra o Mirin vendo um monte de peixe transparente feito de água na janela. E ele até tenta avisar a mãe o que tá acontecendo, mas a mãe tá pouco se lascando pra isso. Essa aí tá preocupada mesmo em como vai pagar o boleto. E junto com essa cena, mostra 2 estudantes se deparando com uma bomba de água flutuante no beco. Só que aí ao invés desses virgão tirar a câmera do sovaco e fazer uma falha na Matrix parte 32, ficam só encarando a água com essa cara de cu, antes de logicamente ela cair sobre eles. Já o Odaka tava lá bolando uma estratégia multimilionária com base no curso de Funil Builder 2. Até porque agora ele tem uma amiga com os mesmos poderes da luz estrela, só que úteis. Mas isso até a falsa peituda chama ele pra ver na web. Vídeo de peixes transparentes evaporando no estilo ASMR satisfatório. E a peituda jumenta, que agorinha há pouco mal sabia qual a diferença entre experimento e experiência, solta um PDF gramaticalmente trailhard explicando que talvez o céu do universo deles talvez seja lar de um ecossistema inteiro, onde segundo uma análise fenomenológica da estrutura espaço-tempo em correlação com os paradigmas ontológicos da biogênese interestelar
estelar, é plausível postular a existência de organismos autoconscientes evoluídos à margem da matéria escura ordinária. E depois dessa, a mulher normalmente vai embora. Ué, cortando assim pro tiozão sendo enrolado por uma veia boomer que fala que ele não pode visitar a filha dele porque ele é um fumante, sendo que a menina tá com asma. Porém, mesmo o homem refutando dizendo que já parou de fumar por ela faz tempo, a veia continua enrolando por puro egoísmo de não querer perder a guarda da criança e passar os últimos dias de sua vida numa cama de hospital se arrependendo de não ter investido em imobiliário. Enquanto isso, Odaka tava lá indo visitar a CLT magrela. Só que bem no momento em que ele chega na porta dela, ele percebe que essa é a primeira vez que ele tá indo visitar uma mulher de verdade, que ele tem certeza que não é na verdade uma modelo gerada por IA, que mora na roça e é 100% natural. E obviamente ele fica todo apavorado por ter esquecido de comprar a camisinha. E sim pra você que tá assistindo o vídeo enquanto janta, ou até pra você que só tava indo comprar bolinho. Eu tô falando de sexo. Porém, pode ser recebido pela novinha, o Nerdola fica mais relaxado. Enquanto isso, a Rina faz esse prato, cujo é a primeira vez que vejo uma receita 2D tendo mais orçamento que aqueles vídeos ASMR dos Master Coach do TikTok. E a novinha então revela que mora sozinha com o irmão caçula dela após morte da mãe. E por isso ela fica se gabando de ser feminista e tal, dizendo: Mulher, porra, não preciso nem lutar pra sanar. E noutra hora, Odaka finalmente compartilha com a magrela sua estratégia multimilionária, tipo: tô te falando, gata, é só a gente maratonar vídeos de tráfego pago no YouTube e investir uns 3.000 conto na HostGator, que é só sucesso. Mas como isso é um anime, óbvio que a mulher fala que não, ganhar dinheiro agregando valor pra sociedade de uma forma que só eu posso fazer. Pra quê? Se você pode rebolar a bunda pros barrigudos de iate num bordel barato e perder a dignidade por migalhas de pix. Porém, Odaka consegue convencê-la dizendo: olha, sinceramente, eu acho que você não serve pra trabalhar numa boate daquela. E obviamente ela fica toda putinha com Odaka mesmo, tudo sendo culpa do cameraman. Só anime sendo anime. Aí noutra hora, enquanto o casal tava discutindo sobre os preços e tal, chega o irmão caçula da Ina, que adivinha só, é o mesmo pirralho conquistador de periquito do ônibus. E obviamente ele fica ciumento vendo sua irmã sendo craqueada por outro cara. Já o casal, que em menos de 150 frames acabava de colocar o site no ar, recebe o primeiro pedido pra fazer sol no dia seguinte. Só uma falha no roteiro preguiçoso, completamente ignorável, ou tu quer que eu acredite que os caras já virou os GOAT do tráfico pago, sendo que nem havia os vídeos do Daniel Payne na época. Aí no dia seguinte, né, o trio vai na feira onde eles foram chamados pra fazer sol, porém sem sucesso. Só que bem no momento em que eles iam ser dispensados, sem muita surpresa começa a fazer sol. E aí todo o pessoal começa a ficar feliz. O velho gerente dá pra eles só uma simples gorjeta de 20.000 fucking ienes por eles serem bonitos segundo ele. Até porque ele acredita que não passou de uma grande coincidência. E adivinha só, depois dessa toca mais uma MV no estilo abertura de anime Loft que faz você ter vontade de pegar uma câmera e sair andando pelas ruas de Tóquio. Eu entendi. E esse MV, claro, mostra eles servindo várias vezes de freelancer fazedores de sol, com destaque a linda cena da ex-CLT magrela subindo no L ponto pra fazer o sol aparecer da maneira mais loft possível, se liga. Cinema, senhores, cinema. E claro que bastava de noite o casal estar no L ponto e os fogos destacarem a beleza da magrela pro saco inchado do Odaka ficar dizendo: Tóquio é incrível. Aí outro dia mostra o tiozão todo broxa já querendo cair de boca na buma por conta do banana, tendo que ser o Chuva a lembrá-lo que ele tem uma filha que tem asma e ele não pode fumar e blá blá blá. E aí quando ele se encontra com a falsa peituda, ele fala que tá puto com a fraca performance do Odaka no Office, só que aí ele também revela que só pagando uns 3.000 ienes pro otaku e foda-se. O que equivalente a, sei lá, uns 200 reais. Mas se bem que o poder de compra lá deve ser maior, tipo, com 3.000 conto deve servir pra comprar só um setup game e um PS5, e ainda sobrar uns contos pra pagar o boleto. Enquanto isso, o trio tava lá prestando o que pro segundo Odaka é o penúltimo serviço de sol. E o cliente da vez era a avó do cara de Your Name. Já o tiozão e a falsa peituda vão a uma entrevista com o velho cabaço que conta pra eles toda a verdade da dama ou garota do tempo e suas consequências. Onde, resumidamente, ele fala que se a magrela CLT continuar usando seus poderes vai de F. Enquanto isso, tava lá o cara do Your Name e o Odaka trocando ideia de boas, tipo: olha lá sua mina, que otária, ela fazendo sol. Sei lá, quer dizer, parece meio da hora. Pelo menos, tipo, eu adoraria ter uma mina com poderes de invocar um fucking sol. Tipo, até que é fofinho, tipo, sua mina fazendo sol. Quantos anos sua mina tem? Com certeza tem idade pra essas coisas. Ah, sei lá, até que acho meio fofo. Irmão do céu, não é que eu quero torrar sua mina. Aí depois o Odaka revela pro cara do Your Name que a mina que ele gosta vai fazer 18 semana que vem. E o cara do Your Name então aconselha que ele dê um presente pra ela. E depois disso é só esperar. Já no outro lado de Tóquio, tava rolando uma baita cena de perseguição 2D entre figurantes com pouca importância. Porém, antes de pularmos de cena, há de se considerar que dentre um deles tem um detetive com cabelo diferenciado. E o detetive diferenciado então revela que há semanas a CIA do Japão tá coletando dados nos cantos mais sombrios da Dark Web à procura do misterioso portador de uma calibre 32 no estilo série de investigação de TV aberta. Só uma forma fresca de falar que eles estão gastando uma porrada de ienes atrás de um otaku ovo inchado, que nesse caso é o Odaka. E obviamente o cafetão cuzão fala que sabe de porra nenhuma que eles estão falando. Enquanto isso, o Odaka pergunta no pior lugar possível o que ele devia dar de presente pra fêmea, que é no Twitter. E logicamente ele é massacrado pelos militantes Red Pill nos comentários.
acabar suspeita é uma porra mesmo. Vou até chamar a Miley só pra ver uma coisa. Cara, não parou pra pensar ainda que o que ela realmente quer é muito leitinho na boca? Ela não quer você por irmão. Ela quer que tu dê frases dele pra ela. Ela não quer tá ouvindo eu te amo. Tu conheceu ela ontem, cara. Já percebeu que tu ficar mandando mensagem pra ela não vai dar tesão nela? Já parou pra pensar que o melhor que seria tu ser vagabundo Pix 007? Panada, malandra, pilantrã, safageste, sério, peito aberto. Oh, meu Deus. E como se não bastasse, o caçula da Rina dá pra ele um conselho básico do básico que parece ter vindo até do Copilot do Microsoft Edge. E pior mesmo é o otaku se babando e mamando o saco dele da maneira mais forçada possível. Sei lá, só acho que lugar de criança é gravar tutorial de como craquear software de edição de vídeo com o microfone estourado. E não lidar com a complexidade dos relacionamentos conjugais numa sociedade moderna. E o Mirin Stoip então fala que ele até gostaria que a irmã dele fizesse mais coisas de adolescente que não sejam ficar grávida e rebolar os glúteos na tela igual as minas daqui do bairro. Mas ele ainda não tem a certeza de que Odaka é a pessoa certa. E o Odaka então resolve comprar um anel de presente pra magrela. Mas antes ele pergunta pra atendente do Your Name se ela ia gostar de receber um anel como aquele de presente. E aí a atendente do Your Name fala: Pô, considerando que tu levou, sei lá, uma maratona de Senhor dos Anéis pra escolher o anel de presente, acho que sim, eu ia gostar do presente. E o Odaka então fala que vai dar o anel de presente pós o trio atender o último cliente. Que nesse caso seria quem? Sim, o tiozão que queria levar sua filha de asma pra brincar no parque. Outra hora tava lá o tiozão contando a história da filha dele, que ela tem asma e mora com a avó e tal. Só que aí no meio do rolê quem aparece é a falsa peituda, que no mesmo frame deixa o Odaka todo inseguro e em apuros. Isso porque na cabeça dele, a peituda e o tiozão são amantes e ela não sabe que o tiozão tem esposa e filhos. Porém, momentos depois, ele ia descobrir que na verdade eles são tio e sobrinha. E com isso, a magrela e falsa peituda ficam comendo o otaku na lábia, chamando ele de pervertido, mente poluída, amante da mão da madrugada e a porra toda. E pior mesmo é a falsa peituda mandando o Odaka olhar pra ela só pra logo ela falar: Você olhou pros meus peitos. Não olhei nada. só anime sendo anime. Aí mais tarde tá lá o casal voltando pra casa, com o Odaka se cagando todo com medo de levar o fora da magrela e virar um head coach. Porém, bem no momento em que ele liga o botão do foda-se e ia se declarar pra ela, a magrela se vira e fala: Odaka, você sabia que eu... Até que a lógica do anime vai lá na casa do Mario. E quando o Odaka, ao invés de tirar a câmera do sovaco e gravar Falha ali, na Matrix, parte 5. fica lá só olhando a magrela com cara de cu. Aí depois ela desce pra puxar o mesmo flashback do início de como foi a primeira vez que ela se tornou a garota do sol. Onde resumidamente ela orava todo dia pra que fizesse sol e ela caminhasse com a mãe uma última vez. Aí mais tarde, mais especificamente em casa da Rina, a polícia chega perguntando pelo Odaka pra Rina. E obviamente ela mente dizendo que não sabe quem que ele é. Só que logo aí a policial, percebendo que ela mora sozinha com o irmão caçula, fala que o conselho tutelar virá pra resolver isso. Ué, não entendi essa dela ter 18 e sendo dada como menor. Enfim, aí o Odaka recebe uma ligação do tiozão dizendo querer falar com ele. Então ele se encontra com o tiozão já todo sério, dizendo que a polícia veio atrás dele e eles desconfiam que ele possa ter sequestrado ele pra fazer coisas mais 18 com ele, e por isso ele dá uns x1000 conto de ienes pro menor voltar pra casa antes que dê bosta. E o Odaka, que obviamente nem mamando quer voltar pra casa, volta até a Rina, que já tava até arrumando as coisas, dizendo que eles vão fugir. Então é isso, né? O trio sai no meio de uma chuva violenta, enquanto no noticiário fala sem muita surpresa que vai ter mais chuva. E não é querendo desmerecer a galera do tempo, mas eu acho que se substituíssem eles por um coach de investimento, faria previsões muito mais úteis. Já o trio tava tentando sem sucesso alugar um quarto num hotel. E até mesmo num motel de sapecagem, eles tentam sem sucesso hospedar. Enquanto isso, a peituda bipolar tava fazendo essa cara de coitada, vendo o tiozão todo bêbado gemendo o nome da falecida mulher dele. Só que aí, noutra hora, ela tava se fazendo de bravinha após descobrir que o tiozão expulsou o Otaku. Já o trio mocinho é infelizmente pego pela polícia, que não demora pra identificar o Odaka. Aí a porradaria leve começou. Isso até a cena que a magrela resolver simplesmente tacar um fucking Kirin contra um caminhão 2D. Só uma forma leve do filme mostrar que o destino daquele universo tá nas mãos de uma empoderada na puberdade. E depois de despistar a polícia, o trio finalmente consegue um quarto num hotel barato, entre aspas. Isso porque os caras tinham acesso a aquecedor, comida feita por Masterchef Trail Gold. E no momento em que o Mirin chama o Odaka pra eles fazerem um banho só de homem na broderagem, Tu tá ficando doido? você vê que até acesso a LED na banheira os caras têm. E após muita enrolação, finalmente o Otaku dá pra magrela o anel de presente. E ela então, como forma de agradecer, pergunta se Odaka quer que ela faça a chuva parar. E tendo resposta como sim, Rina conta que a falsa peituda contou pra ela que uma hora ou outra ela ia servir de sacrifício pra trazer o sol de volta e tal. Mas Odaka fala que não, isso aí é mito, mesmo considerando que você tem o poder de invocar um fucking Kirin toda vez que tá de TPM. Aí então ela resolve baixar a toalha e mostrar seu peito aguado pra ele. E adivinha só como ele reage sendo um otaku 2D de anime de romance? Sim, ele chora. Pô, se até com um simples peitinho desse, que nem explícito, o cara já tá lacrimejando todo. Imagina como reagiria se ela desse pra ele a... Claro que logo ela ia falar: O que você tá olhando? Eu não tô olhando nada. só pra mostrar que isso é anime. E eles têm que falar coisas de anime. Aí o Nerdola então solta um PDF dizendo que eles vão ficar bem. Não é uma simples profecia divina que vem se cumprindo há séculos que vai impedir seu ovo inchado de concretizar seu objetivo primitivo. E depois dessa eles dormem. Ou pelo menos o Odaka. Já que a magrela, ao invés disso, tira um tempo pra se despedir ao mesmo tempo que atualiza seu skin pro mesmo que o da lápis de Steven Universe. Já no dia seguinte, Odaka acorda assustado. E antes mesmo que ele percebesse que a Rina foi upada pro servidor do Vasco, a polícia chega já prendendo ele e o Mirin estoico com poucas ideias. E claro que por outro lado, a cidade tava finalmente
realmente ensolarado, ou ensolarando, sei lá, também não sou um pedante da vida, então foda-se. E como prova de a Rina realmente foi pro servidor do Vasco, o anel que ela recebeu de presente cai bem na frente dele. E obviamente o otaku surta com isso. Ainda mais quando ele ouve pelo detetive que a Rina falsificou a identidade e não tinha 18 anos porra nenhuma. Na real ela só tinha 15. Aí chegando na delegacia, o instinto de puberdade fala mais alto que o medo de levar uma chumbada perdida, então Odaka foge da polícia em busca da Ina. E o foda disso mesmo é esse estado tendo armamento nuclear, uma possível CIA da vida com alta tecnologia e até talvez uma base militar de IA, mas ainda assim não tá prevenido pra lidar com pequenos rebeldes lunáticos passando pela fase da puberdade. E adivinha só quem por acaso tava seguindo o mesmo caminho que Odaka? Sim, a falsa peituda de moto Uber. E enquanto isso, o Mirin estoico tava recebendo visita não íntima de suas duas amantes/amigas. E pra provar que o personagem 2D de anime tem que ser mais estudado que funkeiro, a criança figurante pede pra ir pro banheiro. Porém, no momento em que isso acontece, é revelado que isso fazia parte do plano só pro Mirin estoico trocar de roupa com a amiga. E como esses asiáticos é tudo parecido, certamente a policial não vai desconfiar de nada. Enquanto isso, o tiozão recebe uma visita da polícia, onde através dele, ele descobre que o otaku fugiu da delegacia pra se encontrar com a Rina uma última vez. E isso, por sua vez, emociona o viúvo ex-fumante, já que ele faria o mesmo se tivesse a mesma oportunidade. Já a moto Uber da peituda fica presa na água, com Odaka tendo que sair e fazer uma maratona solo mais barra pesada que a daquele cara lá super casca grossa. Até que finalmente ele chega no prédio abandonado. E adivinha só quem tava esperando ele esse tempo todo? Sim, ele mesmo. Tá, na real era o tiozão que tenta convencê-lo que essa emoção toda são só hormônios usando ele pra dar continuidade à espécie. Porém, obviamente Odaka tá nem aí. Ele quer mesmo é coisar com a Rina. E isso acaba desencadeando uma briga leve entre os dois. Isso até o otaku pegar a mesma arma do início e disparar no alto. E consequentemente trazendo a polícia armada até ele. Aí rola toda aquela briga de galinha entre puberdade versus moral. Só que bem no momento em que o otaku é dominado pela polícia, a bipolaridade volta a tomar conta do tiozão, que parte pra cima dos policial, ele e o safadinho de saia, para que assim Odaka ganhe tempo de ir até no topo e finalmente ser upado pro Vasco. E lá, após uma porrada de frames, Odaka finalmente se encontra com Rina, que pelo visto tava sendo comida não sexualmente por peixes transparentes. Aí então Odaka convence a Rina que ela devia voltar pra terra e foda-se se Tóquio vai inundar e milhares de pessoas irão de F porque ele tá com o ovo inchado. E uma vez que Rina topa não ser mais sacrificada como a garota do sol, volta pra 3 anos depois, onde vemos um Odaka recém-formado quebrando a quarta parede que ele voltou pra casa desde o último episódio e desde então não vê a Rina. E após esse relatório, uma figurante chama ele pro off, onde faz uma puta enrolação só pra perguntar se é verdade que ele tava sendo perseguido pela polícia. Porque sim, confia que em Japão a qualquer momento uma waifu tímida pode enrolar você no off só pra perguntar qual sua cor favorita. Enfim, e uma segunda vez que Odaka se muda pra Tóquio, não demora pra concluir que agora vai ter que virar CLT, que recebe uma mixaria que só serve pra comprar uma porrada de jogo pra seu PS5 todo mês. E aí outra hora, ele vai até a casa do tiozão que chama ele de lunático por acreditar que seus desejos primitivos levaram ao alagamento de Tóquio. Ele e o gato Chuva. Porém, bem no momento em que ele tava se convencendo que talvez não seja tão especial assim, adivinha só quem ele vê de longe? A figura mais comentada de Nova York. Sim, ele mesmo. Tá, era só a Rina. Aí então eles se abraçam e matam a saudade antes do filme acabar sem beijo nem nada. Ah tá, agora ele é maior e ela não. Em outras palavras, mais uma vez, não sobra nada pro Beta Spirit, além do churrascamento e da mão da madrugada. Isso sempre sobra pro Beta. Fim.